Olá, eu sou o professor João Carlos, sou mestre em Ciência Política pela Unicamp e bacharel em Ciências Sociais pela Unesp. Iniciarei a partir de hoje uma série de vídeos com vocês a respeito de temas de história, política e cultura brasileiras. Especificamente o tema de hoje é candidatos e celebridades, eleições e quadro político eleitoral brasileiro. Tomarei como pano de fundo para nossa abordagem a sondagem realizada pelo PTB Paulista, liderado por Campos Machado, ao ex-jogador Ronaldo, o fenômeno sobre possível candidatura ao Senado em 2014. O jogador que não disse sim ou não seria o substituto do falecido Romeu Tuma e principal adversário do senador Eduardo Suplicy do PT, e serviria também, como se diz na gíria eleitoral, como puxador de votos para o PTB. Do ângulo democrático formal, a candidatura de Ronaldo é extremamente viável, na medida que ele é brasileiro, é alfabetizado, teria a idade para o cargo no período das eleições e não responde a processo criminal. Todos esses critérios dizem respeito à questão da elegibilidade e não dizem ou não afirmam se ele seria um ótimo ou não representante. Agora, outro ponto importante que nos chama a atenção é que não é hoje nenhuma novidade a candidatura de celebridades em eleições brasileiras. Só para termos exemplo, em setembro, o polêmico apresentador da Atena recusou-se formalmente a ser candidato à Prefeitura de São Paulo. Se pegarmos em eleições passadas, temos vários exemplos. Entre jogadores de futebol, eleitos estão Romário, Bebeto, Danley, Marques. Entre cantores, Frank Aguiar e Agnaldo Timóteo, e talvez o maior exemplo de celebridades eleitas em eleições passadas seja o humorista Tiririca. Agora, o que nos chama a atenção e o que é o foco da nossa discussão hoje são dois pontos fundamentais. Primeiro, que os candidatos celebridades aparecem tanto em partidos de direita, centro e esquerda, o que indica que esses partidos atuem na condição de partidos de massa e naquilo que o austríaco Kirchheim denominou como catch-all parties, partidos vassouras. Em outras palavras, os partidos vêm, ao longo das últimas décadas, oxigenando cada vez mais as suas propostas com o objetivo de buscar um número maior de votos, principalmente nas eleições proporcionais, e obter o maior número de cadeiras. E nesse sentido, os candidatos celebridades são fundamentais. Dois exemplos marcantes foram o próprio Tiririca e Enéas, que não só fizeram nas urnas as suas próprias cadeiras, mas levaram consigo 6 ou 7 outros candidatos. Inclusive, se tomarmos o exemplo de Enéas, ele chegou a eleger um candidato que teve um pouco mais de 200 votos. Então, este aspecto inicial ele é importante, na medida que nós percebemos o quê? Que o comportamento dos partidos de massa quebra toda e qualquer estruturação de discursos ideológicos mais fortes, como diríamos, discursos do tipo hard, comunista, de origem religiosa ou mesmo de base de gênero, etc. Um segundo ponto que nos chama a atenção diz respeito ao tipo de recrutamento partidário. E nesse sentido nós podemos destacar dois tipos de recrutamento. O primeiro, que é chamado de recrutamento endógeno, onde os candidatos, ou melhor, os postulantes a cargos eleitorais, eles teriam uma vinculação estreita com os partidos políticos e acreditamos com a ideologia desses partidos, e esses candidatos receberiam apoio das agremiações partidárias, tanto o apoio de lideranças locais, lideranças já consolidadas, como material ou mesmo verba, apresentando uma trajetória mais sedimentada. Geralmente eles começam como vereadores, vão para as assembleias, tentam prefeituras, tentam a Câmara dos Deputados, numa carreira que é uma carreira projetada a médio e longo prazo. Então esses seriam os candidatos de recrutamento endógeno.
Outro tipo de recrutamento destacado pela ciência política é o que se chama de recrutamento lateral. E nesse sentido destacaríamos o quê? Candidatos que não possuem vínculo direto com as agremiações, mas que possuem atributos específicos que lhes possibilita entrar na arena política, na arena eleitoral, com grandes chances de êxitos. Aí se destacam médicos, se destacam os comunicadores, como apresentadores de TV, radialistas, locutores, se destacam empresários. E no caso específico, o que nós percebemos? Que esses candidatos acabam possuindo uma trajetória, que é uma trajetória mais rápida, e geralmente eles ascendem a postos mais elevados. Geralmente, existem dois pontos que são destacados de crítica a esse tipo de recrutamento, o recrutamento lateral. Que os candidatos não manteriam um vínculo com as agremiações após a sua eleição, e o segundo, como eles já possuem outro tipo de profissão, eles poderiam sair da vida política rapidamente. Então, só para se ter ideia, um gaúcho chamado Marinho dos Santos, ele, ao analisar o recrutamento lateral, ele chama a atenção para este aspecto. Particularmente, minha tese de mestrado, eu analisei empresários na Câmara dos Deputados no período de 99 a 2002 e percebi os seguintes elementos. Primeiro, que o grupo empresarial não é um grupo homogêneo. Então nós temos pequenos, médios e grandes empresários. Claro que isso é praticamente senso comum, mas o interessante da pesquisa é que ela pôde não só verificar a composição desse grupo empresarial, mas inclusive mapeá-los ao longo do território brasileiro, levando em consideração a Câmara dos Deputados. Segundo elemento importante que foi percebido pela pesquisa, que grande parte dos empresários que compunham a Câmara dos Deputados de 99 e 2002 possuíam vínculos com as suas agremiações. Eles eram secretários, pertenciam à convenção, participavam da elaboração de propostas ou mesmo de campanhas, de grandes campanhas para o governo, para a presidência. Então isso indica o quê? Que eles criaram ao longo do período de atuação política um vínculo com essas agremiações. E o segundo fato importante é que esses candidatos empresários possuíam mais de um mandato na Câmara dos Deputados, o que indica o seguinte, que eles não tinham ou não aparentavam interesse em sair da vida política. Neste sentido, o que eu posso dizer? Que o recrutamento lateral, evidentemente, ele traz alguns problemas, porque nem sempre isso vai indicar que o candidato celebridade, que consegue uma visibilidade enorme diante da mídia, permanecerá nos quadros partidários, apesar de hoje termos a lei de fidelidade eleitoral, partidária, o que acaba levando, pelo menos por um mandato, o candidato a ficar junto ao partido. Agora, outro fato também importante, nós percebemos que os candidatos eles acabam buscando, quando se diz respeito à Câmara dos Deputados, comissões que estejam relacionadas ao grupo de interesses pelo qual ele foi eleito. Então isso também acaba sedimentando a relação do candidato com a arena política e acaba criando um vínculo dele no interior de grupos que estão dentro do partido. Agora, o que eu poderia observar, e isso eu até brinco, que nós poderíamos chamar como o ovo da serpente. Na medida que os partidos buscam, nesses candidatos famosos, angariar votos de forma rápida, eles deixam de realizar um trabalho de base contínuo e conscientização de suas propostas junto aos eleitores. Isso, a médio e longo prazo, pode levar o quê? Ao descrédito das siglas partidárias diante do eleitor, visto que sabemos, e as pesquisas de opinião indicam isso, que o eleitor brasileiro ainda, em sua maioria, vota no candidato e não na sigla. Então isso traria um descrédito para os partidos
e eles criariam, assim, um mecanismo para perder a sua força junto aos seus eleitores. Eu encerro o tema de hoje.